Bom dia, crente! Começamos a nossa terça-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria e estamos aqui para trazer a palavra de Deus, as escrituras e nós aprendermos a cada dia como obedecê-la, como chegar mais perto da nossa pátria celestial. Nós somos embaixadores aqui nessa terra e como embaixadores nós temos o dever de cumprir tudo que está nesse livro. Por isso nós estamos aqui no Bom Dia Crente, aprendendo com os nossos heróis da fé, aprendendo com tudo que está escrito, porque a Bíblia diz: o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o povo de Deus, ele não é destruído pelos seus inimigos, o povo de Deus não é destruído por erros que todo ser humano possa cometer, mas ele é destruído por falta de conhecimento. Mas enquanto eu estiver aqui, eu me comprometo com você a levar o conhecimento da palavra de Deus, que nada mais é obedecer tudo que Deus tem mostrado para nós, todos os seus princípios e os seus valores, para que a nossa vida aqui na terra seja um pouco menos sem dor, um pouco menos sem problema. Não vai ter, porque a Bíblia diz: teremos aflições, mas se a gente souber para que servem as aflições, os problemas, nós sabemos, se nós podemos resolver com sabedoria para glorificar o nome de Deus, nós iremos fazer isso. Nós estamos na série Os Segredos de Davi e hoje o nosso tema é: quem é você no seu pior momento? Ou o seu pior momento revela quem você é. Nosso texto tá lá em 2 Samuel 12, 7, que diz assim: então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor de Israel. E no versículo 13 vai dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã também a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Para nós entendermos o que aconteceu aqui, precisamos entender um pouquinho o contexto. Ontem nós vimos sobre Davi sendo perseguido, ainda ele não era rei de Israel, apesar de ter sido já ungido, aqui ele já tinha tomado posse do trono, Saul já tinha morrido e ele já estava no trono já há alguns anos e Davi estava num período de descanso. Irmãos, queridos, nós precisamos nos vigiar o tempo todo. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra e quando nós estamos em guerra, nós precisamos ficar em alerta o tempo todo. O que aconteceu com Davi é que enquanto os outros reis estavam em peleja, enquanto os reis estavam em guerra, Davi decidiu tomar um tempo para descansar. É errado descansar? Não, Deus nos deu um dia de descanso na semana para a gente poder recarregar as energias, para poder deixar o nosso corpo descansar, nossa mente se renovar. Mas a gente precisa servir vigilantes até no nosso descanso. Então Davi, ele no seu dia de descanso, acorda tarde, começa a passear pelo palácio e lá na sacada do palácio, ele olha para baixo e ele vê uma mulher se banhando. E a consequência disso é que ele chama ela para o palácio e acaba tendo relações com ela. É claro que eu não posso dar detalhes aqui, porque eu sei que algumas crianças assistem aos nossos vídeos, mas Davi comete um pecado muito sério contra o seu próprio corpo, contra a sua própria alma e contra o seu próprio Deus. Davi, ele peca de uma forma tão horrível que depois ele tenta se escapar desse erro e ele manda matar o marido dessa mulher. Essa mulher era casada, essa mulher tinha um marido, ele tenta matar ele, pondo ele na guerra e esse homem acaba morrendo. E ele continua a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. Eu acredito que talvez Davi não estivesse meditando tanto na palavra, talvez Davi não estivesse conversando tanto com Deus como era de costume ele fazer. Mas o que me surpreende, qual foi a atitude de Davi?
Nós que somos embaixadores do céu, somos embaixadores do Rei, não ache que você não vai errar. Nós buscamos aqui a cada dia errar menos, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a gente não escandalize as outras pessoas, mas algum momento nós vamos errar, e o que vai definir é como será a nossa atitude depois disso. Davi era rei de Israel, ele tinha tanto poder eclesiástico como poder político sobre o seu país. O seu reinado já tinha se consolidado, não estava tendo guerras, ele não estava com os seus inimigos, então ele resolveu descansar, e quando ele resolveu descansar, ele cometeu um dos piores erros da sua vida, que até hoje ele é lembrado por causa desse erro. Ali, naquele reino, ele era o rei e ninguém era maior do que ele. Eu acredito sim que Deus, mesmo nessa situação, Davi amava a Deus e ele conduzia o povo de Deus também a amar a Deus a cada vez mais. Ele tirou os ídolos falsos da sua casa, como aquela passagem que fala que ele encontrou um Deus falso na cama de Mical, na sua esposa, e tirou satisfação com ela. Não me lembro se foi isso, me veio a história de Jacó, que aconteceu isso também. Não me lembro se Davi fez isso, me desculpa se não foi. Mas ele tirou os deuses falsos de Israel também. Ele não admitia esses deuses falsos, porque Israel tem apenas um Deus, assim como nós cristãos temos apenas um Deus, o nosso Deus. Mas apesar de todos os acertos, isso não o impediu de pecar, de errar com quem ele mais amava, com quem ele tanto amava, o Senhor Deus. Davi errou e, como rei, ele não poderia ser repreendido, mas foi porque ele deu liberdade a pessoas de sua confiança para confrontá-lo. Então Natan tinha autoridade para chegar em Davi e falar: tu és o homem. Natan, com toda a sua sabedoria, o profeta daquela época, ele chegou para Davi, contou uma história e contou a história de um homem que tinha feito uma coisa tão horrível. E quando Davi falou que esse homem deveria morrer, que ele estava errado, Natan confrontou: tu és o homem, você que fez isso, você que fez errado. E Davi, na mesma hora: pequei contra o Senhor, me perdoa, meu Deus. E Natan, na mesma hora: por isso não vai morrer. Porque Natan já estava com a sentença de morte. O pecado era tão grave para Deus que Deus não poderia deixar Davi impune. Mas a reação de Davi o livrou da morte. Nós precisamos ter o temor, gente, de não errar com Deus. Porque Deus, ele é amor, sim, mas ele é fogo consumidor. Ele tem a sua justiça. Não é certo quando nós erramos com outra pessoa, não é certo quando erramos de uma maneira praticamente imperdoável, mas a nossa atitude que vai mostrar o que tem no nosso coração de verdade. No pior momento, Davi, apesar de ser rei, de ter todo o poder, ele não rebelou, ele mostrou que seu coração não era um coração rebelde, ou um coração soberbo, ou um coração altivo que não podia se repreender, mas ele mostrou que a sua atitude de reconhecer o seu erro e também tentar reparar. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Davi, diferente de Salomão, tinha vários conselheiros que poderia chegar nele e repreendê-lo. A diferença que fez Davi continuar sendo a lâmpada de Israel, morrer com toda a honra e dignidade, morrer amando ao Senhor e cumprindo os seus princípios, diferente do seu filho Salomão, foi que Davi era corrigível. Quando a gente, não sei se existe essa palavra, me desculpa se eu errei, mas quando nós temos um coração que nos permite ser corrigido, nós podemos alcançar, nós podemos ir longe, nós podemos acabar os nossos dias aqui na Terra com um legado de que nós éramos pessoas que
se deixavam se corrigir. Isso é algo muito importante para quem quer acabar bem, para quem quer deixar um legado, para quem quer viver por Deus. Deus o tempo todo quer nos corrigir porque Ele nos ama. Davi, ele ouvia conselhos, mesmo sendo o rei de Israel. E mesmo depois de um erro, ele se arrependia e não cometia mais. No seu pior momento, Davi mostrou que seu coração não era soberbo, não era orgulhoso. Mesmo tendo todo o poder, ele se deixava corrigir. Mesmo no seu pior momento, ele era ainda uma pessoa que amava e que era temente a Deus. E que se ele errasse, ele poderia corrigir a rota, que as pessoas da confiança dele, as pessoas que lhe deu autoridade para corrigir ele, poderia falar para ele fazer a rota novamente e ele voltar para o caminho certo. Se você quer vencer na vida, se você quer melhorar de vida, se você quer ter qualquer tipo de sucesso, e não falo isso como algo ruim, mas sucesso no seu ministério, sucesso na sua vida com Deus, sucesso na sua carreira, você precisa ser uma pessoa que deixe se corrigir pelas pessoas que você deu autoridade. Só assim nós podemos honrar o nome de Deus, só assim podemos deixar um legado marcante. Eu gostaria de terminar com a pergunta: quem que você é no seu pior momento? Amanhã eu te espero às 7h17 da manhã. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.